Babu, tá frio aí, cara? Bota uma blusa, menino. Você tá gelado aí, tá mexendo porque o corpo tá frio. Faz como o Jorginho, ó. Coloca uma blusa de lã e uma camiseta de flanela. Eu tô fazendo um alongamento aqui na coluna aqui. Ih, vai buscar fisioterapeuta. É verdade. Ô, Amanda, você tem que cuidar dos seus amigos. Você que tem a mão de ouro e os dedos de bálsamo aí. Estou à disposição e não cobro nada. Ah, tá vendo? Tem amigos certos, lugares certos aí, tá vendo? Então vamos lá, sou eu? Então vamos lá, senhoras e senhores. Tem que... As matracas aqui não fecham. Então não dá pra gente anunciar ninguém. Né? Então estamos aí mais uma noite, na nossa 53ª noite de estudos gravados. Estamos aqui com a Amanda, a fisioterapeuta que gosta de tomar um vinhozinho de vez em quando. Às vezes. Estamos aqui com o nosso profeta do caos, que nos mostrou esta semana que o coelhinho da Páscoa vem da Ilha da Páscoa, senhoras e senhores. Da Ilha da Páscoa, não é Ilha de Páscoa. Estou aqui nas ruínas da Abadia de Glastonbury, ligada ao lendário rei Arthur, para lembrar o nosso extraterrestre Jorginho que muitas coisas são lendárias, Jorginho. Então não se deixe cair no canto das sereias, Jorginho. O nosso extraterrestre que ajudou a empurrar as pedras da construção das pirâmides. O nosso decano deste grupo. Decano para me dizer idoso, oh Jesus amado. Com amigos assim, quem precisa de obsessores encarnados? Não é verdade, Maninha? Você vê que no começo ele gostava do decano, né? Depois ele descobriu que decano é uma palavra chique para dizer que a pessoa é velha. É grave esse negócio de decano, viu? É grave mesmo. Então vamos lá. Pergunta... Bom dia, você sabe o que é, né? Você lembra? Sei, agora sei. Pergunta 417. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? Sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim, frequentemente, diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Eu vou ler aqui já o adendo. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Nossa, isso aqui é decano mesmo, hein? Colóquios é decano, hein, Babu? Isso, dá uma revisada nessa atualização aí de vocês aí, algo mais novo. Que a do Babu é outra palavra, mais moderno. Nessas conversas ocultas. Lá, tá vendo? A tradução dele é mais moderna. Quando se coloca aqui fraternidade, grupos, reunião de espíritos, está falando de nós aqui. A única diferença de nós para assembleias é que nós não formamos uma assembleia, porque nós estamos, como diz o Babu, em verdade, nós somos espíritos de terceira classe, nona categoria, né, Babu? Então, nós aqui, nós não formamos uma assembleia, não formamos uma eclesia, e sim, nós somos uma falange, certo? Tá mais para rebelião do que... Mas por isso que nós é falange, Babu. Falange é qualquer tipo de espírito, entendeu? Mas você sabe como é que é. Mas nós já somos juntos, entendeu? É assim que começa a evolução. Nós já não estamos sós. Todos nós aqui estamos, digamos assim, amparados um no ombro do outro. Só lembrando que
O tópico desse assunto aqui são visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, é aquela visita que a gente faz durante o sono, Então, a gente pode se reunir em grupos lá, conforme afinidades, e cada qual busca aquilo que maior tem desejo, né? Fala, senador. O senhor dá uma travada aí, senador. Aqui ele fala espíritos encarnados, ele não está falando a gente acordado, está falando espíritos encarnados que durante o sono se reúnem. Isso. Né, enquanto estão desligados do corpo. Então, muitas vezes, pessoas que nem se conhecem na vida encarnada, mas se conhecem na vida espiritual, e aí se reúnem. Então, às vezes você lembra de sonho que você viu certas pessoas que você nunca viu na vida, nem conhece, não conhece encarnado. 18. Legal. Uma pessoa que acreditasse ter um de seus amigos mortos, embora estivesse vivo, poderia se encontrar com ele em espírito e saber que está vivo? Ela poderia, nesse caso, ter uma intuição disso ao despertar? Como espírito, pode certamente vê-lo e saber de sua situação. Se não lhe for imposto como uma prova acreditar na morte de seu amigo, terá um pressentimento de sua existência, como poderá ter de sua morte. Porque você pensa bem, no sonho, tem médiuns que falam assim, né? Eu nunca consegui perceber como é que chegaram a esse conhecimento. Que você tem que olhar para o espírito, né, que você está vendo, e ver se ele tem um cordão fluídico. Mas se você não vê cordão fluídico, se você só consegue ver o vulto e reconhecer, se ele estiver vivo, estiver encarnado ou desencarnado, qual é a diferença? Você pode, digamos assim, Babu vai morar lá na Nova Zelândia, vai ficar lá por um tempo. A gente não sabe, a gente não tem notícia dele. Aí dá a impressão que ele desencarnou. A gente sonha com ele, não vai saber se ele está vivo ou se está morto. Só uma intuição, né? Isso, você vai trazer a intuição dele, que ele vai estar... É por isso que tem muitos casos de filhos que somem, são sequestrados, e a mãe ainda tem aquela intuição ainda de o filho estar vivo, estar em outro lugar, por causa desse encontro noturno, vamos dizer assim, né? Agora, Babu, eu sei que não tem muito a ver com a gente aqui, não, mas isso é interessante. Eu andei dando uma estudada nesse tipo de fenômeno que acontece no mundo, de pessoas desaparecerem e nunca mais serem encontradas. Inclusive, eu fui dar uma investigada porque era uma pergunta de estudo do pessoal aqui em Jacareí, devido ao trabalho mediúnico nosso, do grupo de trabalho mediúnico. Eu descobri o seguinte, que a polícia, ela divide em 4 lances: pessoas que fogem de casa e não querem ser encontradas, pessoas sequestradas que foram mortas e desapareceram, tem que ter um tempo para poder, né? Mas tem um pequeno grupo que eles colocam como fenômeno, porque não tem explicação, a pessoa realmente desaparece. Digamos assim, a pessoa diz assim, eu vou comprar o pão e já volto, aí nunca mais aparece. Ele vai falar que foi abduzido. Tô brincando. Pode continuar. Não tem explicação, qualquer explicação pode ser válida, entendeu? Então, esse tipo que você falou, a pessoa é sequestrada ou desaparece, você não vai saber se a pessoa desencarnou ou o que você está vendo no sonho. Inclusive, pode ser até uma projeção do seu sentimento, uma imaginação sua, um desejo tão grande seu que você acaba, sei lá. Tem vários casos. A pessoa pode ter algum problema também da parte psicológica e bem na hora dar um apagão nela, ela sumir. Muito que se diz daquele caso daquela moça, daquela senhora que era de São Paulo, Suzano, não lembro, que veio visitar a Basílica com o marido, e ela já faz uns 5 anos que sumiu. Nossa, que interessante. Que eles estavam entrando de volta no ônibus, né? E ela sumiu. Ninguém sabe do paradeiro da mulher, e até hoje... O marido estava junto?
Tava. Ele só se distraiu, que ele foi pegar uma coisinha assim, nesse que ele deu uma pequena distraída, ela... E lá é tão grande, né? Basílica. Nossa, isso realmente é estranho mesmo. Esses sintomas assim são complicados. Fale, senhor senador, que o senhor está aí uma pessoa meditativa. É que ele está no terreno vibratório do rei Arthur, sabe? Ele acha que é lendário e tal. Morgana está perto dele, o mago Merlin, entendeu? Isso tudo é lenda. O mago Merlin ainda é uma dúvida, porque esse Merlin é digamos assim, um central de druida. Agora, se ele é uma realidade ou se é uma história de vários sacerdotes, ninguém sabe ainda. Você sabe que lenda é uma história contada por alguém que vai conter e você não sabe o ponto de início e o que é realidade, entendeu? Cuidado com lendas aí, porque o mago Merlin é muito falado. O rei Arthur é lenda. Ele é uma criação lendária em cima de um personagem histórico que ainda não se sabe se realmente existiu. Bom, aqui tem muito o que falar, né? Acho que o que vocês já falaram aí já esgota o assunto, não tem muito o que falar. Então, passemos para o seguinte. Transmissão oculta do pensamento. Transmissão oculta do pensamento, 419. Qual a razão por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Nosso espírito revela, assim, muitas vezes, a outros espíritos e à nossa revelia aquilo que constitui o objeto das nossas preocupações de vigília. Gente, e isso é uma realidade, né? Lembrando aqui esse amigo querido, o Monte Oliva, ele dizia o seguinte, que, digamos assim, vários espíritos estão encarnados com um trabalho muito semelhante. Então, eles se reúnem no plano espiritual e essa ideia vem como uma chuva trazida por vários espíritos. Todos aqueles que estão nessa sintonia têm as mesmas ideias, só que em pontos diferentes, e cada um, na sua capacidade, coloca ela para frente, né? E ele falou que, digamos assim, ele teve essa comprovação com ele, porque ele conta que quando se começou aquelas ideias de rádio comunitária, né? E ele era radialista, ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a começarem a pensar que a rádio tinha que ser pequena e muito mais democrática. Só que ele não tinha condição financeira de poder. Ele falou, Jorge, às vezes você não está em condições de dar o toque para a ideia. Quem tem, vai adiante. E aí ele começou a falar, nossa, seria legal se rádio pudesse ser menores, rádio pequena, mais barata, rádio comunitárias e tal. Aí depois começou a somar um boom. Ele falou, tá vendo, Jorge, a ideia é geral. Só quem tem a condição, chega para ela, só que falou, eu não tinha essa condição, talvez porque eu não tenha feito, ou sei lá, por erros meus, tal, eu não tive. Mas quem teve, fez. Então, é isso aqui, quer dizer, o conhecimento, aonde, digamos assim, estão para os espíritos terem aquela atitude, ela vem como uma onda. Outra coisa interessante também nesse sistema foi o grande trabalho no começo dos anos 90 sobre a AIDS. Foram dois cientistas, um francês e um americano. Eles estavam fazendo pesquisas em segredo, sem ninguém saber. A mesma coisa, aí vieram a ZT e ele conseguiu fazer algo semelhante. Aí os dois vieram, na hora que vieram patentear o trabalho sobre AIDS, o que era, não sei o quê, eles viram que eles estavam, sem saber, fazendo a mesma coisa.
Quer dizer, os dois tiveram a ideia, começaram a trabalhar, um sem saber do outro. Fale, senador. Não, mas isso acontece mesmo. A gente sabe que em todos os campos aí, principalmente no campo artístico, isso é muito comum. Né? A inspiração, muitas vezes, na verdade, é alguém assoprando ali para a pessoa. As grandes invenções, você acha que é só componente humano? Tem grande parte de inspiração espiritual, né? Lembrar que o aeróbus já existia lá no nosso lar antes de ser inventado o metrô aqui, por exemplo, né? Então, muita coisa já existe lá e o pessoal vai, vê e aí depois traz aqui para a Terra, desperta e tem a famosa inspiração, que na verdade é aquilo que ele já viu, né? Eu não sei, gente, se vocês conhecem a história de Eugene, essa marca de máquina de costura, Eugene, o cara que inventou a máquina de costura. Ele estava lutando com essa máquina há um tempão, cara. E ele tinha feito realmente a máquina com agulha em cima e pegando embaixo. Mas ele nunca conseguia fazer que a agulha fizesse a costura. E ele estava quase desanimando. Então, ele conta o seguinte, que ele pensou e dormiu em cima da mesa, porque estava desanimando. Ele não conseguia, ele tinha a ideia da agulha, da transmissão, mas não tinha como a linha fazer a costura. E ele sonhou, olha que interessante, ele sonhou o seguinte, que ele estava na África, sendo levado por vários bugres africanos com lanças apontados para ele, né? E dizendo assim, faz a máquina, só isso, empurrando ele com lança. E ele ficando desesperado, aí ele olha a lança e ele vê que todas as lanças na ponta afiada tinham um buraco. E ele dizendo, faz a máquina, e ele se afastando com aquela lança e tal, e ele viu que todas as lanças tinham um buraquinho na ponta da lança mesmo. Aí ele acordou, né? Achou aquilo meio esquisito e pensou, vou experimentar fazer a ponta da agulha na ponta, na hora que ela entra e prende. E foi assim que ele fez a primeira máquina de costura. Porque a ponta da máquina é onde você passa a linha. Aonde você for. De simbologia. O difícil é passar a linha. A dica de livro onde que você vê que isso acontece é o Ícaro Redimido. Sim! De como acontece essa ideia surgir ao mesmo ponto em vários lugares, questões de pouco tempo, assim. Ela retrata bem também essa pergunta aqui. E eu achei interessante no Ícaro que é Redimido, Babu, que ele conta que o Santos Dumont foi também a personalidade de Bartolomeu Guzmão, né? Aquele padre que criou o balão, né? Não, tá lá que. Eu não sei se ele tinha sido um inventor do canhão russo, que inventou o canhão, se não me engano, é russo, lá há muito tempo atrás. O do Bartolomeu eu já não lembro direito do balão, mas eu lembro do que ele fez uma das encarnações dele, acho que é russo mesmo, que inventou o canhão lá. Nesse livro ele fala muito nisso, que a pessoa recebe essa ideia e o cara estando preparado, ele já pode trabalhar. Vai lá, Jorginho! Não foi ele que foi o Cristóvão Colombo? Quem? Não, isso eu não lembro no livro Ícaro, o Ícaro Do não. Redimido também não lembro, não. Eu lembro mais desse negócio de ele ter feito o canhão. De ele ter inventado o canhão. Depois eu vou confirmar, se não me engano, eu vi que ele foi o Cristóvão Colombo e foi o Marco Polo. Né, eu acho que não. No livro eu lembro, não tinha isso aí, não. O Cristóvão Colombo, isso eu ouvi falar, que ele foi uma das encarnações
que ele vivenciou foi ser o Marco Polo também, esse viajante, investigador tal. Mas não sei em que livro, mas eu ouvi sobre isso. Agora, do Santos Dumont, no Ícaro Redimido, o que eu não sei é a página, mas o Adamastor conta, né, porque é o espírito que escreve isso, que esse padre brasileiro, Bartolomeu, acho que de Gusmão, ou Bartolomeu alguma coisa, o cara que aqui no Brasil fez o balão aerostático com ar quente, que foi o primeiro a sair do chão, ele foi o nosso amigo em outras encarnações dos Santos Dumont. Só que nesse livro tem uma coisa meio esquisita que o Adamastor fala, que você, digamos assim, de acordo com o que você passa, tomar remédio, digamos assim, fugir da encarnação que você tem, passar pela doença, que às vezes o remédio não é necessário. Eu achei... você lembra disso, Babu? Não recordo dessa parte, não estou lembrando, não. Eu achei essa parte um pouco complicada, porque o remédio não é para fazer fugir da doença, mas ele fala que o remédio ele tira você do problema que você tem que passar, é o tipo de uma fuga, entendeu? Não sei. Isso eu achei um pouco estranho do Adamastor. Vamos lá, gente. 421. Não, volte. Não. 420. 20? É. Vocês dois, acho que hoje, ó. Ó, nós dois, ó. Mandei um vinhão lá para Jacareí. Jacareí. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Gente, essa informação, ela saiu no movimento espírita nos anos 70. Não sei se vocês já leram algum livro do Ramatiz, com Ercílio Maia, mas foi um livro que foi também um pouco... que teve uma crítica muito grande, foi aceita na FEB, na FESP, mas no começo da USE ela foi um pouco criticada. Foi no livro Fisiologia da Alma, do Ramatiz, mas com o médium Ercílio Maia, que foi o médium dele. Ele fala que foi o primeiro espírito que eu li, que fala que o espírito ele não está preso no corpo, ele envolve o corpo físico, ele está não aqui dentro, mas ele está em todo o entorno, entendeu? Não, mas isso está no livro dos espíritos. Me lembra onde, Babu? Isso aí está no livro dos espíritos. Nossa, eu não lembro não, porque inclusive eu me lembro que foi uma discussão, porque ia dizer, não, o espírito está em carro, como se estivesse aqui dentro. Não, e aí sei. o Ramatiz... Eu também não me lembro da pergunta qual que é, mas que eu me lembro no livro também fala isso, que o espírito não está encerrado dentro do corpo. Depois eu caço a pergunta e mando lá no grupo lá, mas isso aí tem sim. Beleza, Babu, porque eu me lembro que isso saiu uma discussão, que ele disse que o espírito em si ele não encarna completamente, sabe? Ele deu uma explicação até que esotérica e tal. Mas está nesse livro, Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Tem nos livros dos médios, bem na parte final, que tem essa parte aqui, quanto o homem mais estiver desenvolvido espiritualmente, não ser tão materialmente assim que nem nós somos, que a telepatia, a comunicação telepática por pensamento vai ser uma realidade. Tá, acho que está bem no final dos livros dos médios, as últimas dos capítulos. Porque, Babu, se não me engano, é uma explicação de um mundo regenerado, ou seja, é quando o corpo já não exerce tanta prisão no espírito e o povo é mais mentalista, né? É mais mental, as pessoas têm um corpo mais diáfano, inclusive. Parece que no mundo regenerado, até o nosso próprio corpo vai ser mais suave, mais, digamos assim, mais diáfano, mais leve, não é tão material.
O tipo de alimentação será diferenciado, inclusive. Precisa ainda evoluir muito para poder a gente conseguir se comunicar telepaticamente, porque atualmente seria difícil. Sim. Já pensou que você passa na rua, você capta o pensamento de um monte de gente? Nossa Senhora. Um dia já deu Ô, Claudinho, você Tá certo, lembra não. de uma médium de Bauru que, de repente, ela perdeu, os 2 filhos que ela tinha desencarnaram ao mesmo tempo num acidente. E aí parece que passou algum tempo, ela passou a receber chamadas telefônicas desses filhos. Você ouviu falar sobre isso? É essa mãe. Aí começaram a fazer a investigação. Era uma chamada telefônica, o telefone estava ocupado, mas não marcava na conta telefone. Aí eles fizeram várias experiências com ela. Só que aconteceu um problema. Aí tinha gente que chegava para ela assim, pergunta para o seu filho como é que está o meu, sabe? E começaram a encher a mulher. Aí os filhos falaram assim, mãe, é por isso que não tem comunicação tão a miúde com vocês, porque nós não podemos interferir. Então, você imagina hoje, né? Por isso que nós não conseguimos materializar o outro de maneira aberta. Você imaginou? Eu tentando saber o que você pensa e vice-versa, é um inferno. Exatamente. Vamos, Amandinha! Vamos embora. 420. Não, vamos embora não, ainda é cedo. 421. Por que 2 pessoas perfeitamente despertas têm, muitas vezes, instantaneamente o mesmo pensamento? São 2 espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. O adendo aqui. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que 2 pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Sinais. Poderia... Aqui está signos. Olha! Como é que está seu livro aí? Signo vem do latim, significa sinais. Só para explicar. É que aqui é uma linguagem mais antiga, né, Babu? Vem originalmente da nossa língua mãe, o latim. É que eu tava... aqui é original. Eu tava pegando o pé dela do negócio da cartomante. Agora entendi. Né, Amandinha? O seu livro é ótimo, consegue fazer que as pessoas tenham, digamos assim, mais cultura, sabe? Isso. Continua com esse livro. Então tá, exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Perfeito, é aquele caso, tipo, 2 pessoas tá ali que são muito simpáticas, tem muito a ver uma com a outra, elas estão quietas, mas daqui a pouco elas... Você pensou no que eu pensei? Pensei. É essa transmissão, porque está conversando fora dessa linguagem, tá? Uma conversa, que nem ele fala aqui, uma conversa espiritual, né? Gente, vocês lembram, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha um canal, nesses canais pagos, chamado Lo Insólito. Era um canal mexicano, que só tinha coisas de ET, religião, paranormalidade. E eles fizeram uma experiência de 2 irmãs. Elas eram irmãs gêmeas, univitelinas, né? Nasceram do mesmo ovo, mas separadas. E uma terminava o que a outra falava. É inacreditável. Digamos assim, uma sentia, digamos, se uma estava doente, a outra, onde tivesse, sentia a dor dela. Digamos assim, ela começava a falar, a irmã terminava o que ela ia dizer. Aí eles começaram um estudo para saber se os gêmeos, devido à parte genética somente, eles não pegaram problema de espiritualidade, nada. Aí que saiu aquela ideia que, até hoje eu fico pesquisando, estudando, se os genes têm um peso muito grande. Eu sou sobre a parte física, né? Aí eles começaram a fazer vários estudos, mas um desses era esse.
a irmã começava a falar um assunto e a outra irmã terminava o assunto para ela. Mas geralmente, irmãos gêmeos são pessoas ou muito afins, têm muita afinidade, são pessoas completamente inimigas, que vieram como gêmeos para se harmonizar. Então, aqui, o que ele coloca aqui é que, assim, são pessoas que têm uma mesma sintonia, uma sintonia tão próxima uma da outra, que uma é capaz de realmente saber o que a outra está pensando. Isso acontece. Bora? Olha você. Sou eu. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao redor deles, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e ouvidos do corpo que veem e ouvem? Não, é pelo espírito. O espírito tem conhecimento dos fatos, mas não pode comunicar. Aqui é aquele negócio, Jorginho. Cérebro, qualquer coisa do corpo, zero atuação. Não influencia em nada. Leia a. Cara do Jorge. Mas, Jorginho, ele não entendeu a pergunta e muito bem a resposta. Leia a. Ó, o final da pergunta é pelos olhos e ouvidos do corpo que ele vê e ouve? Não. Não. Ó, duas traduções aqui. No Daide, que é o da Amandinha, fala o seguinte, ó, ele não termina a frase, assim, ó, os letárgicos, os catalépticos, veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? Parem. Agora, no noleto aqui, ó, é pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções. Tudo Não. bem, né? Pelo espírito, beleza. Agora, Babu, leia a... Mas, ô Jorge, quando você... É aquele negócio, você fala assim, qual que é o peso do cérebro? A matéria... Não tem matéria que vai influenciar qualquer coisa do espírito. É o que você estava até falando das gêmeas aí na coisa, que o pessoal está pesquisando o gênio dele. A matéria não vai influenciar nisso. É tudo o espírito só. Sim, mas na resposta da A, ele fala que o estado do corpo se opõe. Quer dizer, então, existe no corpo físico, quando você está encarnado, ainda uma Não, mas se opõe, é porque o corpo tá quase morto e o espírito não pode mexer no corpo, ele não tem ação no corpo. É por causa disso só. Não é por causa que o corpo está jogando contra. É que ele não está mais conseguindo. O espírito não está mais manejando o corpo. É isso que ele quer dizer. Não que o corpo está colocando uma barreira. É o espírito não está conseguindo mais manejar o corpo diretamente. É isso que é a resposta da que você está achando que o corpo, tipo, é que nem uma. Como chama? Negócio de corda lá, cabo de guerra. Que o corpo está puxando para um lado, o espírito para o outro. Não, o corpo é uma faca, tipo, em cima da mesa. Se não tem quem manejar a faca não faz nada, vai ficar em repouso. É isso que quando ele fala que o corpo tem uma oposição. Não é a oposição do corpo jogar contra. É que é só matéria, o espírito não está conseguindo manejar a matéria. Porque ele fala aqui que o espírito o corpo não tendo mais função, é o espírito que age. Aí o corpo não tem função. Por quê? Porque é o seguinte, a letargia e a catalepsia não é a morte, ou seja, ele não está desencarnado. Alguma má função corporal fez esse espírito ficar desdobrado, mas ele, ao mesmo tempo, tem contato. E travou. Ele não pode, digamos assim, manifestar no corpo. Nem sempre é o corpo que manifesta alguma coisa, Jorginho. Fala, senador. Então, o corpo ele funciona como se fosse um véu. É a mesma coisa de você colocar
tipo aquele, igual as mulheres lá no Afeganistão usavam, a burca. A Você burca. colocar o negócio e cobrir tudo à sua vista. Você continua pensando, você continua do mesmo jeito. As suas ideias, a sua inteligência continua a mesma. Apenas aquele bloqueio material não te deixa ver. O corpo é a mesma coisa. Sim. É um bloqueio material. Então, quem tem, né, quem vive em planetas melhores que o nosso, tem corpos físicos mais sutis, vamos dizer assim, as faculdades do espírito são mais expansíveis. Aqui, o corpo extremamente materializado, ele bloqueia, mas o corpo não tem influência nenhuma nas capacidades do espírito, na inteligência, nada disso. A única Sim, coisa isso. que ele faz é, pela densidade, ele bloquear a capacidade que o espírito tem de se expandir. É isso. E, Claudinho, estamos 100%, mas quando você fala bloquear ou te expandir, eu chamaria de circunscrever a ação do espírito. Quer dizer, se você veste uma burca, por exemplo, como um corpo mais material, você continua inteligente e perceptível porque o seu espírito não perde os seus ganhos. Só que essa ação mais livre, nesse momento, ela está circunscrita, ela está mais filtrada de maneira grosseira do que no corpo, como você falou, mais sutil, um pessoal mais, digamos assim, maduro, evoluído. É por isso que nós não conseguimos ainda, graças a Deus, se comunicar telepaticamente. Porque o uso da telepatia e da irradiação seria mal usada. mas aí que tá, Jorginho. O corpo é pesado ainda, tem esse véu que ele fala, mas é por culpa do espírito ainda. Porque vamos pegar o lado oposto. Um espírito que nem de Jesus, um espírito puro que reencarnou na matéria, era uma matéria grosseira, mas ele dominava tanto a matéria que a matéria para ele não era um impedimento que nem é para nós. Exatamente. Eu também, eu também concordo com isso. Tanto é que eu acredito, claro que não em tudo que diz por aí, mas que, na verdade, Jesus tinha um corpo físico bem mais elaborado do que o nosso, sim, porque mesmo nesse mundo material, para um espírito que poderia, digamos assim, trabalhar na sua encarnação de maneira mais direta, ele não poderia ter um corpo tão compacto, tão dificultoso quanto tem o nosso. Agora, não é aquelas histórias tipo do Miramês no livro Maria, do João Luiz Maia, o de teísmo do Rustan, essas coisas meio complicadas que a gente nem discute. Mas que, como você falou bem, Babu, quanto melhor é o espírito, mais elaborado ele consegue colaborar com o corpo dele para ter mais ação, porque senão, como é que ele ia encarnar para trabalhar como um missionário se o corpo ele fosse, digamos assim, um entrave, pô? Vamos embora, senador. 422A. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois este não está funcionando e o espírito continua a agir. Isso vem também em relação ao sono e o sonho, né? Quer dizer, o corpo relaxou durante o descanso da noite, o espírito que não dorme sai mesmo. Isso ele fica mais aliviado. Agora, eu não imaginava que na letargia, né, ou na catalepsia, que parece com a morte, que você estivesse ouvindo o que estava. Para mim, você só conseguia ouvir no coma. Porque o coma é uma indução, digamos assim, quase que médica, né? Ou um estado de enfermidade. Mas aqui, até nas perguntas anteriores dos sonhos e sono, que ele fala assim, o espírito ainda quando está começa a ficar com sono, ele já consegue ter uma audição melhor, uma visão melhor. E ele sabe tipo, ele fala assim, não é pelo corpo que eu estou sentindo isso, que eu estou ouvindo isso, é outro, então ali já... É o senhor, Jorginho. É o Jorginho.
É o Jorginho. 423. Eu estou vendo aqui para a gente ver as traduções aqui. Você sabe que eu trabalho com 2 livros espíritas, né? Espírito, outro nível. Tem 2 e não Um marca é a do resposta. Salvador Gentili. E não marca aonde nós paramos. Tem 2 livros. Marquei aqui, aí abriu, perdi a marcação. O outro é só para poder seguir junto aqui. E eu marquei errado. O pessoalzinho pega indo pela gente, Mandinha. Ô, coração impedido do povo, viu? Eles não estão metendo motivo, Mandinha. 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida. Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa. E o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. E aí nós vemos o caso do milagre de Lázaro, né? Na verdade, Lázaro estava cataléptico e Jesus chama ele do despertamento. Quer dizer, esse milagre é exatamente... Agora, a questão aí é que está, né? Que ninguém nos ouça isso. Mas aí não é que a gente esborrou os milagres de Jesus, né? Como no caso daquela menina que ele pede para voltar para a vida, e no primeiro milagre de Jesus, quando Jesus acho que está entrando em Betânia, parece, está passando um velório, né? E o corpo volta à vida. Não entendi o que o senhor quis dizer. Não, exatamente isso. O corpo estava letárgico, Jesus não fez nenhum milagre de fazer que o corpo, rompido os laços fluídicos, o corpo voltasse à vida, porque naquele momento eles estavam em letargia ou catalepsia e estava sendo enterrado vivo, né? Só que Jesus chama aquele espírito, acorda logo aí, meu filho. Ah, sim, é o que fala no próprio Evangelho, coloca, porque ele não poderia revogar as leis naturais. Então, se o cordão de prata tivesse sido rompido ali, ele não ia poder fazer voltar à vida. Mesmo porque o corpo já entraria em decomposição, não tinha como. É o que faz a pergunta aqui, ó. Pode se separar inteiramente do corpo? Inteiramente é quando se rompe tudo. Se rompeu tudo, não tem como voltar mais o espírito para aquele corpo. Que é o que cai. Aí a morte realmente. Tanto é que naquele livrinho de 10 contos lá do coisa sobre as EQMs, eles colocam, digamos assim, um detalhe importante. Para esse cientista, EQM é só quando é detectado a morte clínica. Ou seja, não há nenhum tipo de... Não é letargia, não é catalepsia, é morte clínica. Ou seja, as funções vitais estão paradas, entendeu? Ou seja, eles não são espíritas. Aí, quando o cara volta e conta a sua função, aí eles consideram que é uma experiência de quase morte. Porque não é uma experiência de morte revivida, não. É uma experiência de quase morte. Porque ele não coloca que existe corpo vital, nada disso. É simplesmente que naquele momento cessou o coração, cessou a respiração e, inclusive, cessou o trabalho cerebral pelo encéfalo. Está zerado, entendeu? Eu sempre tive medo de ter isso aí e me enterrarem viva. Foi por isso que... certeza que eu morri, pelo amor de Deus. Mas foi graças a esse monte de experiência ruim que nós tivemos no tempo passado que foi evoluindo. Puxa, hoje em dia você tem 24 horas para voltar, que se não voltar, vão te enterrar. Nossa Senhora, vem cá, esse medo também, eu que sofro de asma, estou num lugar escuro, sabe Deus aonde? Jesus, amado. Deve ser uma marca para o espírito por resto das encarnações dele. Naquele livro lá, O Obreiros da Vida Eterna, que relata os casos de desencarnação, lá a gente sabe que, de fato, a morte cerebral é quando a pessoa morreu mesmo.
Porque o último laço a ser desligado é o cérebro. Então, eles começam pelos pés e vão desligando até chegar na cabeça e desligar o cérebro. Então, desligou o cérebro, já era. Realmente não tem mais retorno. Porque é ali que é o espírito tá ligado mais fortemente, né? Tanto que é o cordão de prata parte ali daquela região ali. Sim. Você não sabia, não. Claudinho, parece que são são 3 cordões, né? Um que liga do umbigo, que é a parte do cordão umbilical, e um que liga os dois que ligam espiritualmente. Que eu lembro só da cabeça, só. Não lembro de 3 cordões, não. Não de foi. prata, bronze e ouro. Isso, tem o ouro. Clima de Olimpíadas. Vai, Amandinha, 424. Vamos lá. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Sim, sem dúvida, e disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Aí eu adendo. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Quem trabalha muito com isso é o nosso companheiro lá, se não me engano, de Goiás, o Jacó Melo. Ele sempre é um estudioso disso aqui, magnetismo. Inclusive, por isso que quando as pessoas estão para serem desligadas, eles fazem aquela melhoria do paciente, né, da pessoa, para os parentes se afastarem, porque enquanto os parentes estão ali, eles estão jogando força vital nele, estão jogando magnetismo. E aí é que nem os trabalhadores espirituais fazem de enxugar gelo, não consegue desligar o espírito, porque os familiares estão ali jogando magnetismo, jogando força vital. Então ele dá uma melhoradinha, o povo vai embora, aí ele consegue desligar o espírito. Isso aí é relatado muito no Obreiros da Vida Eterna. Nossa, mas isso é muito comum mesmo, Cláudio. Quando a pessoa demora para morrer assim, nossa, melhorou, ótimo, todo mundo vai dormir. Pode dormir, gente. Aí chama-se a melhoria da morte. Todo mundo, espírita tem o medo disso, vai caramba. Meu tio avô melhorou. Ih, é ruim. Nós é danado, nós falamos assim que a gente crê na vida eterna, tudo, mas se você tem alguém que você tem muita afinidade e a pessoa está indo desencarnar, por mais que você fale assim, não, meu irmão, se liberte, mas de maneira oculta você está tentando segurar o cara de qualquer jeito. Viu? Mas é mesmo. Difícil. Sonambulismo, 425. O sonambulismo natural, tem relação com sonhos? Como se pode explicá-los? É uma situação de independência do espírito mais completa do que no sonho, porque então suas faculdades abrangem maior amplidão e passa a ter percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito atinge a plena posse de si,
é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, estando esse entregue ao indispensável repouso da matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita da utilização de seu corpo, do qual se serve então de uma maneira semelhante ao que se faz com uma mesa ou com outro qualquer objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou até mesmo de vossa mão no caso das comunicações escritas. Nos sonhos, os que se têm consciência, os órgãos, incluindo da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores, e as comunicam ao espírito, que em repouso não se apercebe a não ser de sensações confusas e frequentemente sem nexo, e sem nenhuma razão de ser aparente, misturada que estão com as vagas lembranças, seja desta ou de existências anteriores. Fica então fácil compreender porque os sonâmbulos, enquanto no estado sonambúlico, não têm nenhuma lembrança do que ocorreu, e porque os sonhos dos quais se conserva a memória não têm muitas vezes o menor sentido. Digo muitas vezes porque pode acontecer que seja consequência de uma lembrança, precisa de acontecimentos de uma vida anterior e alguma vez até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Na revista Espírita, eles faziam essas experiências realmente. E quem trabalhou bastante com isso é aquele coronel de Rochard. Ele fazia esses passes magnéticos, desdobrava em sonambulismo inconsciente e dizia, vai em tal lugar, vê o que está acontecendo, e a médium falava. E eu, durante uma época aí da vida, aí, acho que uns 14, 13 anos, tive uma época aí bastante agitada quando dormia, era bem sonâmbulo, de chegar a machucar a perna. E andava pela casa? Assim andava mesmo? pela casa, acordava em outro cômodo, uma vez eu levantei o armário, eu tinha deixado a gaveta aberta, eu ralei toda a canela, nem vi. Só fui ver no outro dia só. Eu tenho uma sobrinha sonâmbula, minha cunhada não sabe como é que faz. Quase toda noite ela aí, gata, dá uma andadinha pela casa. Não Amanda, mas aí pode significar que ela seja uma sonâmbula natural ou ela tem essa mediunidade. Quer dizer, não, olha, que eu saiba, a não ser um centro espírita, porque tem esse trabalho, pode auxiliá-la para que ela fique mais tranquila em relação a isso. Aí não tem outro lugar para ir, porque você não vai dar Rivotril para ela dormir, porque isso é do espírito mesmo. É que o sonambulismo é uma coisa natural do espírito, é que nem ele falou aqui, é que o espírito está preocupado com alguma coisa. O espírito da sua sobrinha está preocupado com alguma coisa. Ela quer ir brincar, ela quer ir comer, ela quer fazer alguma coisa, porque tem muito espírito nesse estado de sonambulismo, ele vai, liga a TV e fica na frente da TV. Tipo assim, o corpo não tá recebendo nada, só o espírito tá vendo. Então ele tá preocupado com alguma coisa material que ele precisa do corpo. Aí tem aquele caso, que é o sonambulismo induzido, que é aquele caso que você, por passe magnético, você induz a hipnose, que nem o pessoal chama, o sonambulismo. Aí sim, essa pessoa fica, tipo, não fica à mercê, mas fica ali, você consegue conversar e convencer ele de fazer alguma coisa. Ó, faça isso, faça aquilo, vai ali, vê o que está acontecendo na casa do vizinho. Aí eu... Fale, senador, que o senhor está aí balançando essa mente brilhante. Ele gosta de você, Claudinho. Ele fala isso, tome sempre isso como elogio, entendeu? Não leve como ironia, nada disso. Eu nunca li muito a respeito do sonambulismo, até gostaria de ler um pouco mais a respeito do assunto, porque eu não sei exatamente qual a função da pessoa ficar zanzando para lá e para cá dentro da casa.
Não, mas aí que tá, é uma preocupação do espírito. Tipo assim, o espírito tá ligado a alguma coisa, quer assistir uma TV, ele tá preocupado com uma coisa material, que ele precisa do corpo para... Porque, Claudinho, é como se fosse mediunidade nas crianças muito ativas, entendeu? Quer dizer, elas levantam, veem coisas tal, quer dizer, elas não estão, digamos assim, na condição de trabalhar bem com isso ainda e precisariam de um direcionamento. Então, digamos assim, se você tem um filho que é médium e vidente, você vai trabalhar com ele para que ele possa coordenar ou desenvolver, ou naquele momento ser mais equilibrado, porque quem ou não, ele é médium. Ele nasceu assim, então ele se desdobra e vai andar. E o corpo vai junto, quer dizer, é natural nele. Por isso que eu falei, Mandinha, eu acredito que um centro espírita bem equilibrado pode ajudar a sua sobrinha a se equilibrar para que isso aconteça de maneira... E ver se ela é uma sonâmbula que pode ser trabalhada com magnetismo. Porque senão, assim, vai dar Rivotril. Qual é aquele remédio agora que todo mundo toma para dormir? Como é que chama? Não é Rivotril, é um calmante que até criança toma agora, que é um anti-ansiedade, que nossa, todo mundo virou moda agora esse remédio. Chá de camomila. Chá de camomila é para espíritos superiores como nós, que já trabalhamos em planos elevados, então a gente... E também chá de camomila e bolacha sem sal, para evitar... Não, bolacha de sal, Jorge, bolacha sem sal. Mas deixa o senador continuar, que a gente cortamos ele, e eu cortei o senador. Não, é só isso, eu realmente não... aqui ele explica que o sonambulismo, ele é como se fosse um sono 2.0, né? Mais avançado. Então, no sono, o corpo repousa e o espírito não age sobre o corpo. No sonambulismo, o espírito consegue agir sobre o corpo e usar o corpo como se fosse um instrumento, como ele bem coloca aqui. Jorginho, os ET chegaram na casa do Jorginho. Essa sobrinha minha, quando a minha mãe estava internada, né, no hospital, meu irmão estava em Guará e ela estava lá, ela dormiu lá. Ela ficou sonâmbula uma noite. E aí, no dia seguinte, ela falou que... Da minha cunhada que falou, a Olivia sonhou com a vovó, que não sei o quê. Daí eu falei, Olivia, sonhou com a vovó? Daí ela falou, não, não sonhei com a vovó. A vovó estava aqui, estava lá na sala. Não foi sonho, ela me falou, sabe? Não sei lá, né? Às vezes tem mais alguma coisa aí aqui. Babu, Claudinho, ó, esse livro é muito legal. As vidas, põe mais para trás um pouco. Sucessivas, Amandinhas. Não tem mais nada, não. É só é romance, no mínimo. Então é bom. Olha aqui, quer ver? Você vê, né? Quem faz o estudo com ele é o Hermínio Miranda, né? Crenças antigas, experiências magnéticas, sono magnético e corpo fluídico, o corpo astral, premonição, observação... Pode me dar de presente esse livro aí. Influência do magnetismo ou uma preparação. Olha, esse derrochar é fantástico. E é um pouco depois do Kardec, né? Então vamos lá, 426. Eu acho que você tinha que ler duas. Isso aqui é um fronte. Isso aqui é uma fronte. Posso fazer nada, essa minha é curta. O chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Ou seja, os dois são sonambulismo. Só que um é natural, o outro é provocado. Eu não sei se o provocado é o chamado sonambulismo mediúnico, né? Porque a pessoa pode... O sonambulismo é uma mediunidade. Não, ele é um animismo, mas, digamos assim, ele consegue ter um trabalho com o espiritual, digamos assim,
o que você vê aí, e os espíritos colaboram com o espírito, parece que torna também uma mediunidade, quer dizer, você tem uma influência e um auxílio de um plano espiritual, porque o sonambulismo é um animismo, é da alma, você é que realiza isso. É uma propriedade do espírito, vamos dizer assim. Vai, Jorginho! Babu, queríamos ter um filho como o Cláudio, não é verdade? Como Jorginho. Aí é que tá. Qual a natureza... Como a Amandinha, ninguém fala. Ó. Você está sendo discriminada aqui, Amanda. Estou percebendo. Denuncia. Meninos, posso ler, não? Só para saber. Pode. E agora eu me senti jogado às traças aqui, viu? Sinceramente. Fica à vontade. Obrigado, Amanda. Vamos lá, gente. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital e eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Ô, Claudinho, aquele livrinho, né, do Paulo, ele fala sobre isso, né? Do Mesmer lá, não é isso que ele fala? Sim. O que é um fluido magnético? Podemos dizer assim, numa linguagem bem mais simplória, assim, que é aquele passe magnético, né? Aí o que é? É um fluido vital, uma eletricidade animalizada que você contribui com o seu corpo ali, né? Com a parte animal do corpo, e você dá uma modificada no fluido universal para poder conseguir exercer uma influência no outro corpo ali que também que é material, para poder diminuir as atividades do corpo. Vai, Sandro. Esse fluido vital aqui é como se fosse aquele combustível que a gente tem. Uhum. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse fluido, desgastando até que o corpo desagrega de vez, aí Já é. Aí é só sepultura, só Amandinha. Aí fecha o paletó de madeira, estica as canelas, come capim pela raiz. Ou vai para a cidade de pé junto. Mandinha, você que lê. Não é você que vai morrer, é você que vai ler. Ah, tá. Não tô querendo ir agora, não. Não, mas o que é isso? Nós vamos segurar você, nós vamos amarrar você. Segurem eu aí. No pé de caibro aqui, minha filha, magneticamente. Vamos lá. 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. A clarividência, o que é uma clarividência? É algo que pode ocorrer, o que está ocorrendo. Então, tipo assim, é que a gente falou, é um tipo de mediunidade, porque o espírito ali, composto de toda a sua faculdade, consegue uma permissão por alguma coisa, conseguir até ver algo, tipo assim, do futuro. Aí ele volta para... Tá vendo? Para mim já é meia folha de novo, já pergunto aqui já. Ô, Claudinho, você vai hoje no seu supermercado, né? Olha, são 8h20. Você vê seu horário aí, cara. Temos 3 minutos só. Vou ler essa última. Então vai, Babu. 429. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Não há corpos opacos, a não ser para os vossos órgãos grosseiros. Já dissemos que, para o espírito, a matéria não é obstáculo, uma vez que a atravessa livremente. Frequentemente, o sonâmbulo diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente preso à matéria, não compreendeis que se possa ver sem o auxílio dos órgãos da visão. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, acredita ter necessidade desses órgãos, mas se deixasse livre, compreenderia que vê por todas as partes de seu corpo, ou melhor dizendo, vê de fora de seu corpo, ou seja, é o espírito ali que vê tudo. Babu, porque, na verdade, quando a gente fala de espírito,
Nós sempre ainda temos que estar preso pela formação do seu perispírito, né? Mas como o espírito ele não tem forma, ele ouve, ele vê por todo o seu organismo. Ele é toda uma sensibilidade. Isso para nós é estranho, né? Porque tanto que ele diz aqui, ó, porque, ó, ele mesmo, cadê? Mesmo o espírito, mesmo ele mesmo, pelo desejo que tem, acredita ter necessidade desses órgãos, tipo assim, até os em estado sonambúlico, às vezes, o espírito é tão, não, eu só consigo enxergar pelo olho, eu estou enxergando pelo olho. Mas, na verdade, não precisa, né? Qual que é a dúvida, Mandinha? O que nós lemos hoje, se você conseguir, sempre ser legal. Assim, sumariamente, primeiro estado de vigília, segunda fase de letargia, terceiro sonambulismo, ele vai dizendo tudo isso aí e mostrando as suas experiências com o que ele chamava de médios, né? Da próxima vez que você vê a sua sobrinha sonambúlica, vai conversar com ela, Mandinha. Uma vozinha bem tranquila, pergunta, oi. Pergunta para ela assim, fala para a gente como é que foi a sua encarnação. Ela vai contar para você. Ela está com 9 anos, mas foi esse ano passado aí que ela dormiu na minha mãe lá e ela... Mas a minha cunhada diz que é direta, quase toda noite. Daí ela acorda, daí acaba deitando de novo, meu irmão pega ela, daí ela acorda, fica um pouco de medo e vai dormir na cama dos dois. É a mesma rotina quase todo dia. Eu a levaria assim no centro para ela começar um tratamento espiritual para ela ficar mais tranquila no corpo. Eu vou falar para minha cunhada. Meu irmão acha tudo bobagem, mas eu vou falar com a minha cunhada.